E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Jimenez para mais uma live aqui do Vida de Advogado. Na live de hoje, a gente vai falar sobre um assunto bem interessante. Mas antes de chamar o nosso convidado, que eu já vi que ele está aqui e já mandou a solicitação, aguenta aí. Eu queria dar uma boa noite para todos vocês. Eu queria agradecer por vocês estarem aqui na live. Espero que vocês fiquem até o final, tá bom? Porque vai ser uma live bem bacana. A gente vai falar sobre percalços da advocacia. A gente vai mostrar para vocês e falar um pouquinho do lado da advocacia que não é igual aquela série Suits, entendeu? Não é mil maravilhas. Tem um lado bom, mas também tem os seus percalços que nós advogados passamos nos nossos dia a dia. Para quem não sabe o que é percalço, é um incômodo inerente ao trabalho, inerente à profissão e ao ofício que você realiza. Então, para falar um pouquinho mais sobre isso, eu vou chamar o Dr. Bruno Gabriel, que é lá de Osasco, olha, direto de Oz. Quando eu morava em São Paulo, eu brincava que Osasco era o fantástico mundo de Oz. Então, eu vou chamar o Bruno para falar um pouquinho sobre isso, né? Deixa eu chamá-lo aqui. E quem quiser participar da live, quiser mandar alguma pergunta, fiquem à vontade, mandem as suas perguntas e nós iremos tentar responder. Cá estou, deixa eu ver. Agora apareceu. Aqui, Isso. Agora apareceu você. agora apareceu. Agora Tudo apareceu. bem? Boa noite. Boa noite. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Você falou que eu estou direto do mundo de Oz, a Isso. capital nacional do cachorro-quente. Olha que importante. Capital. Do quê? Do cachorro quente do quê? Olha, que eu saiba só do cachorro-quente, viu? Só do cachorro quente? Tá. Ô, Bruno, obrigado por você ter aceito aí o convite para participar aí da live para falar um pouquinho com a gente sobre isso. Mas o Uhum. pessoal já me conhece, já me vê sempre, já sabe quem eu sou, mas o pessoal não conhece você, então se apresente aí para o pessoal. Bom, eu sou o Bruno, eu falo diretamente de Osasco, como o Rogério já falou, a capital nacional do cachorro-quente. Apenas a título de curiosidade, eu não gosto de cachorro-quente, tá? Então eu sou um osasquense meio traidor da pátria, né? Todo mundo me pergunta, você come muito cachorro-quente em Osasco? Não, não como porque eu não gosto. Eu vou completar agora, na próxima semana, 28 anos, e estou completando 4 anos de advocacia. Advogo majoritariamente na área trabalhista, né, onde sou pós-graduado, e fico muito honrado de ter recebido esse convite para falar um pouquinho sobre os percalços da advocacia. Estou vendo que alguns amigos estão entrando aqui, boa noite para todos, e espero que, sei lá, eu possa contribuir de alguma forma, que possa divertir vocês de alguma forma, não sei. Ô, Bruno, você é de Osasco, mas você também trabalha na capital, correto? Porque de Osasco a capital é bem próximo, tem um trem. Não, eu trabalho em Osasco, eu sou osasquense 100%. É. Desde que eu abri o escritório, ele está em Osasco. Eu trabalhei na Vila Pregressa enquanto estagiário, sempre em São Paulo, mas o escritório é em Osasco. Tá, mas você não faz audiência lá na Barra Funda? Faço muitas audiências na Barra Funda, a grande maioria, né? Dos processos estão em São Paulo mesmo, mas já fiz audiência na 15ª região aí, Itu, né? Abrangido pela 15ª, já fiz audiência aí também. Aqui Mas a em Itu? maioria estão em São Paulo. Já fiz uma audiência em Itu, já. Já com qual juiz? A doutora ou o doutor? Não lembra? Era um juiz Ah, substituto, tá. tá? Que eu lembro que quando eu fui cobrir um colega, na verdade não era um processo meu, um colega teve uma emergência uma semana antes, ele me pediu para eu cobri-lo, e o juiz me explicou também que estava cobrindo uma licença médica de alguém, né? Então no dia nem eu nem ele estaríamos ali. E, Bruno, você falou que tem 4 anos de advocacia, isso contando só do período que você tirou a sua OAB ou de formado, de estagiário? Ququanto tempo? Tá? Desde o Na verdade, estágio? isso. Não, na verdade foi o seguinte. Eu fiz estágio sempre na área trabalhista e quando chegou no 5º ano da faculdade, eu estava num estágio, fazia um estágio com direito empresarial do trabalho e
na época, me surgiram alguns potenciais clientes de ações cíveis. Eu tinha um colega que veio se tornar meu sócio, já tinha sido aprovado no OAB, já tinha defendido monografia, estava esperando só acabar a faculdade mesmo, o 10º semestre. E aí esse escritório disse que não ia me contratar como advogado. Eu tinha a pretensão de ser advogado autônomo, sempre tive, mas eu não tinha capital, não tinha nada. Mas dizem que quando a água bate nas nossas costas, né? Ou Pode como falar. outras pessoas dizem na nossa bunda, né? A gente precisa se virar. E aí surgiu essa oportunidade. Então eu não tinha. Eu lembro que eu comecei no escritório, eu acho que eu tinha uns R$ 1.000 guardados, tá? E só o aluguel eram R$ 1.000, o aluguel de uma sala, até mais. E aí o que que eu fazia? Esse meu antigo sócio, ele já tinha o AB, ele já tinha tirado o AB, e aí eu atendia os clientes, mostrava a certidão de aprovação e falava assim, eu estou esperando as provas finais, tá? Por isso que na procuração vai só o nome dele. E aí, montamos o escritório em outubro de 2016, quando foi no início de 2017 já saiu minha carteira. Eu terminei em 2016 já no meu escritório. Entendi. E por que direito trabalhista? Por que você não escolheu civil, família? Você advoga só no trabalhista? Não, 90% do meu escritório é feito de trabalhista. A minha formação é de advogado trabalhista, mas eu explico o porquê. Primeiro, quando eu acabei a escola, eu não fui fazer faculdade automaticamente. Eu trabalhei numa empresa por 2 anos como CLT, depois que eu fui fazer faculdade e entrar nos estágios. E eu sempre fui uma pessoa relativamente insubordinada. Não insubordinada para o mal, mas eu nunca falei, poxa, por que a gente tem que cumprir um horário se a gente produz uma meta e coisas do tipo? Eu sempre me questionei sobre isso, mas cumpri ali o meu papel. No meu primeiro estágio, com o Jonas, que está assistindo a live, vou mandar um abraço para ele. No meu primeiro estágio, o meu amigo aqui mandou Ah, aqui, não. porque o direito do trabalho é a melhor área. Eu discordo. Eu discordo. Mas esse é um percalço que depois a gente vai comentar. Tá? Eu já até Então, eu não pus no roteiro, mas me veio na cabeça, eu anotei aqui que esse é o pior percalço da vida de um advogado. Mas continua aí, depois a gente não, não fala. é. Então, e aí o que que aconteceu? Quando eu entrei no estágio, eu tinha em mente, eu achava muito bonito lidar com propriedade intelectual, lidar com direito tributário, que são as áreas, em tese, glamurosas do direito, né? Mas olha, a Carol entrou, a Carol é Não, querida minha. só tem advogado trabalhista aqui, pelo jeito. Mas eu não vou poder nem falar mal. Mas tudo bem. E aí, o que que acontece? Quando eu comecei o estágio com o Jonas me fez uma explicação. Ele falou, olha, o direito do trabalho é o patinho feio do direito, que ninguém gosta, na faculdade ninguém vai gostar, mas é uma área que tem um retorno positivo, mais rápido, porque é uma justiça em tese mais célere, né? Hoje, nem sempre, mas assim, é uma justiça mais célere. O processo até então era mais simples. E aí eu caí de paraquedas no direito do trabalho. Então eu fiz o primeiro estágio, eu fiquei até o 4º ano, eu fazia direito do trabalho para reclamantes. Assim, então era loucura. E os 2 últimos estágios que eu fiz até o fim do 5º ano foram direito empresarial do trabalho. Então muitas pessoas são civilistas que passaram a atuar na área trabalhista esporadicamente. Eu fiz o caminho inverso. Eu sempre fiz trabalhista e passei a fazer civil. Então, eu vou dar um exemplo aqui bobo para vocês. Eu tenho uma grande dificuldade em recolher guia de custas. Eu sempre fico calculando para a justiça do trabalho. Não tem. Você tem guia de depósito recursal que já vem ali delimitado, não tem muito o que você pensar. Na justiça comum, você tem que calcular 5 FESPs, e a porcentagem disso, a porcentagem daquilo. Então, para algumas pessoas isso é uma coisa básica, mas para quem sempre fez trabalhista, isso é uma coisa que a gente fica totalmente perdido. Eu calculo guia 10 vezes para não dar errado quando eu faço civil. Então, hoje, 90% do escritório é trabalhista para reclamantes e reclamados e faço algumas ações cíveis e algumas poucas ações na área previdenciária, mas o carro forte é o direito do trabalho mesmo. Entendi. E o Bruno, como que é a sua rotina de trabalho? Como quer dizer, como era a sua rotina de trabalho e como ficou a sua rotina de trabalho agora na pandemia? Olha, como você é meu amigo, a minha mãe está online, meu tio acabou de entrar, várias pessoas,
eu tenho medo deles me desmentirem aqui, tá? Mas é o Tem, seguinte. tem, tem cliente, tem cliente também online, tipo, Pois falou, é. falaram aí que você foi o melhor profissional que ela contratou. Mas olha, quando você precisar contratar um profissional do cível, do digital, daí você fala comigo, tá bom? No Bruno é Com só o certeza. trabalhista. Eu vou sempre indicar. O que Obrigado. que acontece, Rogério? Eu gostaria de dizer que eu tenho uma rotina bonita e organizada e tudo mais, mas eu não tenho essa rotina, tá? Por que que acontece? Gente, eu odeio acordar cedo. Assim, eu fiz a faculdade de manhã, eu estudei dentro de manhã, mas para mim é um parto acordar cedo. Eu detesto acordar cedo, acho muito ruim. Então, qual é a minha rotina de trabalho? Se vocês me procurarem e mandarem um e-mail às 3 da manhã, provavelmente eu o responderei em seguida, porque da meia-noite às 4 eu tenho uma produção ininterrupta. E vou. Porque é um horário que seu celular não toca, geralmente as pessoas não te chamam, então você tem ali um tempo de sentar e se concentrar. Se eu não tiver uma audiência ou um cliente que não possa ser atendido em outro horário, eu costumo dormir até umas 10, 11 horas da manhã, almoço em casa e trabalho à tarde, de tarde para noite, até as 9 horas da noite, volto e ainda na madrugada. Eu vou falar aqui pro pessoal que procede isso que o Bruno tá falando, porque eu precisava falar com ele em relação à live para fazer o folder e tal. E eu mandei mensagem pro Bruno, acho que umas 9 horas da manhã, sei lá. O Bruno foi me responder, já passava das 3 horas da tarde. Daí eu não sabia se o celular dele estava com problema. Eu mandei no Instagram, mandei no Facebook e mandei no WhatsApp. Mandei nas 3 redes sociais, né? Tava com problemas de soninho. Entendi. Então, assim, agora, durante a pandemia, mudou alguma coisa ou sua rotina continuou basicamente a mesma? Então, minha rotina variou um pouco na pandemia, porque depois que eu faço os clientes, eles se adaptam com esses meus horários, mas obviamente, existem clientes que têm essa necessidade pela manhã, eu jamais deixarei de comparecer a uma audiência ou atender um cliente no período da manhã se ele não puder fazer em outros horários, mas se ele tivesse convencionamento, eu prefiro dormir até um pouco mais tarde e varar a noite trabalhando. A rotina mudou um pouco na pandemia, porque a gente começou a fazer audiência por videoconferência. E a audiência por videoconferência é uma coisa que dá, assim, era para ser simples, mas ela dá um trabalho, infelizmente. Então, teve essa pequena variação, né? Às vezes, por exemplo, tem audiência por videoconferência marcada às 8h30 da manhã. Eu faço ela aqui, eu estou na sala de jantar da minha casa, tá? Eu faço ela exatamente desse lugar onde eu estou, geralmente de calça de moletom por baixo, com paletó, sento aqui e faço a audiência. Mas, assim, da minha experiência com essas audiências, tem sido até que positivo, os juízes têm sido bem colaborativos. Eu tenho uma manhã 10h10. No Acho uma trabalhista, trabalhista de conciliação. É, tem sido difícil fazer audiência de instrução, né, por videoconferência. Eu fiz uma só até hoje. e daí, Todas têm sido. uma curiosidade, semana passada teve uma também esse horário e não teve acordo. Eu pedi audiência de instrução e a instrução foi marcada para o dia 21, para dia, não lembro a data agora, mas foi marcada para setembro de 2021. Pertinho. Olha, eu tenho um processo que, assim, eu tive 5 reclamações trabalhistas contra uma mesma empresa, mas elas eram em várias localidades. Então, foram 2 em Arujá, 2 em Guarulhos e uma em Osasco. A de Osasco até hoje não teve audiência de instrução. As outras tiveram acordo e a de Guarulhos nós já estamos recebendo após o processo ter ido até o TRT, tá? Então, Nossa. assim, você vê a disparidade. A de Osasco ainda não teve audiência de instrução. E, ô Bruno, me diz uma coisa, no âmbito aí trabalhista, qual é o assunto que você mais costuma advogar? O que que você acha mais relevante aí no direito do trabalho? Gente, o direito do trabalho, ele, em tese, mesmo após reforma, pelo menos eu falo da minha experiência, tá? As pautas têm sido as mesmas. Verbas rescisórias, horas extras, intervalo para refeição e descanso, adicional noturno, são basicamente esses direitos. Periculosidade e insalubridade fez ou outra, mas basicamente é a questão de hora extra e verba rescisória. Mesmo após a reforma trabalhista, quem não pagava verba rescisória antes não está pagando ainda, tá? Do mesmo jeito. Deixa eu fazer um agradecimento aqui, que o pessoal mandou uma mensagem ali, o pessoal do OUB. OUB é um grupo que a gente tem no WhatsApp, do Vida de Advogado, e eu dei uma bronca lá no pessoal hoje, que o pessoal não entrava nas lives, então mandaram um recadinho aqui para mostrar que estão aqui. Obrigado, viu?
E, ô Bruno, você acha que por conta da pandemia o número de ações trabalhistas estão aumentando ou continua a mesma coisa? Estão aumentando. Aumentando. E você advoga mais pelo reclamante ou pelo reclamado? Olha, na verdade, o Marcelo, meu amigo, quero mandar um abraço, ele mandou uma pergunta interessante. Depois você viu aí, né, a pergunta? Não, pode responder O, se quiser. Ele colocou, com esse governo claramente contra os direitos trabalhistas, as demandas aumentaram. Então, Marcelo, as demandas têm se mantido na mesma linearidade, pelo que eu estava falando antes. Mesmo após a reforma trabalhista, a conduta no direito do trabalho, seja de determinados empregadores, não tem se, não mudou. Às vezes a dinâmica de prova mudou, tudo mais, mas os assuntos são basicamente os mesmos, né? Agora, na pandemia, as ações têm aumentado em razão de todas as controvérsias da pandemia. Se vocês pararem para verificar, os colegas aqui têm visto, foram diversas medidas provisórias, né, que foram editadas sobre os mais variados temas. Então, assim, todo dia, como diria aquela, eu sou noveleiro, aquela a moça do clone, cada mergulho é um flash, né? Todo dia a gente tem uma novidade. Você É. perguntou se eu faço mais reclamante ou mais reclamado. Eu faço mais reclamante, eu tenho uma conta, eu tenho bastantes processos de reclamada, mas já estão em fase de execução, eu já assumi essa conta a partir da execução deles. Eu tenho algumas atuações pelas reclamadas de modo específico, mas o carro-chefe do escritório são reclamantes. E vamos começar a falar agora do perrengue, né? Eu vou inverter a ordem aqui porque eu lembrei de um perrengue. Acho que é por isso que eu não gosto de trabalhista. E eu costumo falar que trabalhista. Toda vez que eu vou falar trabalhista, eu falo trabalhosta, que é trabalho com bosta, né? Então, eu falo isso. Mas é porque eu acho que eu fiquei traumatizado porque um dos meus primeiros processos foi um processo trabalhista. E eu tomei uma chubregada no meio da minha cara que eu fiquei perdido, sem rumo na sala de audiência. E eu tinha tudo para provar que o rapaz era gerente de uma loja, tinha um crachá escrito gerente, e a juíza julgou a ação improcedente. Eu lembro até hoje da vara, foi a vara 64, né? Não sei nem se essa juíza ainda está lá, mas depois eu fiquei sabendo que essa juíza, antes de ser juíza, ela era dona de empresa. Então eu pude entender por que ela não gostava do Faz reclamante. tempo isso? Faz muito tempo isso? Faz bastante tempo, faz mais de 15 anos. A juíza que estava lá naquela época já faleceu, tá? Eu acho que o nome dela era Célia Gilda. Célia Gilda Tito, né? É Mas já essa faleceu. mesma. É para você ver como marcou na minha vida essa mulher, Ava, Ava. né? Eu lembro do nome dela e da vara até hoje. Célia Gilda Tito. Essa mulher aí. Foi, olha. Eu vou Eu acender não o... cheguei com ela, tá? Eu não fiz audiência com ela. Eu fui lá estagiário muitas vezes, já até despachei enquanto estagiário, mas não fiz audiência. Uma juíza muito brava, bem brava. Mas É, era segundo os pares dela, uma boa juíza. eu vou acender uma vela para ela depois. Porque você Que falou, Deus a tenha, né? né? Deus, ou, enfim, deixa para lá. Mas assim, conta um pouquinho para a gente, falando de perrengue, como que foi, é, como que foi o seu início de carreira? Quais as dificuldades que você passou no seu início de carreira? Gente, ser perrengue, ó, o Denner falou para você largar esse ranço do coração. O Denner é um juiz do trabalho, viu? Então você toma cuidado com o que você fala que ele vai contar na máquina. Mentira, ele não vai não. Ele é meu amigo particular e fico muito honrado dele vir aqui. Um beijo para ele. Não, gente, é verdade. Tem juízes que são. Eu tô só brincando, mas tem juízes do trabalho que são muito bons. São E, pessoas muito boas, muito atenciosas. Tinha uma juíza lá na vara do trabalho também da Barra Funda, eu não vou me lembrar do nome dela, mas ela usava um turbante na cabeça. Eu não lembro agora de onde que é, mas ela era uma pessoa muito simpática. A juíza aqui da vara do trabalho de Itu é uma pessoa extremamente simpática. E o juiz também, os dois. Nunca tive problema com eles. Então, Osasco é um bom lugar. A dificuldade que a gente tem em Osasco é que nós temos uma cidade muito grande com poucas varas do trabalho. A gente tem quase 800 mil habitantes para 6 varas do trabalho. Então nossa, aqui tudo é muito lento, mas não por culpa dos juízes, porque infelizmente, e não é uma média que eu estou fazendo, a gente sabe que a realidade de trabalho aqui é muito pesada. E aqui em Osasco a gente tem o Bradesco, a matriz do Bradesco fica em Osasco, o SBT, a Rede TV, o Mercado Livre, a B2W.
Então, são empresas que têm uma grande carga de reclamações sim. trabalhistas para poucas varas do trabalho. Por isso que eu disse que, naquele caso das empresas, as ações que foram todas já julgadas, feitos acordo, e a ação de Osasco ainda não foi votada. O É, que você me perguntou? Não lembro. eu perguntei quais foram os perrengues que você passou no início de carreira. Gente, ser advogado é passar perrengue, tá? Todo mundo deve saber. Eu passo perrengue até hoje. Assim, uns perrengues muito engraçados. Alguns muito engraçados, outros choráveis, né? Cara, eu passo todos... Já passei vários tipos de perrengue. Já passei perrengue de... Gente, ó, eu lembro que eu fechei uma reclamação trabalhista e ela estava para prescrever. A pessoa me contratou, já estava para prescrever, faltavam 3 dias para prescrever e eu tinha um recurso num prazo fatal, uma audiência, então eu tive que fazer aquilo no último dia, né? E aí fiz aquela loucura, aquela correria, fiz. Quando chegou no dia, a essa parte que me contratou, isso era uma ação lá no Fórum Trabalhista da Zona Leste. Ela se perdeu e ela não chegava de jeito nenhum, e ela não tinha crédito, era uma pessoa muito humilde. Dá para entender por que ela não chegava, né? E ela era já da Zona Leste, né? Então, assim, não achava o fórum, enfim, tudo muito difícil. E aí, o que aconteceu? Estava ali com uma certa antecedência, eu falei para o juiz, eu falei para a juíza, falei assim, olha, faltam 50 minutos para a audiência, estou falando uma parte, mas ela está perdida, eu vou correr atrás dela. A senhora acha que a pauta vai atrasar muito? E assim, todos estavam de muita boa vontade ali. Ela falou, doutora, eu vou fazer o possível para aguardá-lo. E eu fui atrás da mulher, estava chovendo, e eu achei a mulher no fim da rua. Era uma ladeira, assim. Eu estava com um terno bem bonitinho, cinza. Enquanto eu fui tentar acenar, falar aqui, sobe a rua aqui, eu tomei um capote, desci, limpando a rua com o terno, né? Voltei molhado, todo sofrido, e a Enlameado. pauta estava ali, bem, faltava 10 minutos para ter audiência. Eu cheguei lá, falei, excelência, eu achei e tal, né? A juíza falou assim para mim, ai, que bom, doutor, que o senhor achou. O senhor tá todo molhado, o senhor tá péssimo, vai se recompor, eu dou um tempinho. Então, eu voltei, fizemos um acordo depois, enfim, mas esse foi um percalço. Mas tive outros percalços, porque eu abri o escritório, gente, eu não tinha nem R$ 1.000. Assim, era muito, uma vida muito sofrida. E até hoje as pessoas me perguntam, Bruno, como que você está fazendo 4 anos de advocacia? Eu não sei como eu cheguei até aqui e na loucura que foi. Porque quem me liga na área trabalhista vai concordar comigo. Infelizmente, nós temos por uma questão cultural e também pela questão social no Brasil, nós não temos como cobrar a ação de quem vai ingressar, do reclamante. E se nós cobrarmos, há alguém que não cobra. Então é uma unanimidade você fazer pelo ISO. Então pense você, eu trabalho com reclamante. Tinha um sócio na época que fazia cível, mas era em menor quantidade ali no escritório. Nós tínhamos muito trabalho e não tínhamos dinheiro para pagar nenhum tipo de conta. Então, ó, para você ter uma ideia, eu fechei um contrato com um rapaz que eu cobrei na época, acho que foram R$ 800. Resumo da ópera, ele me pagou parte e eu fiz uma permuta de 10 cortes de cabelo. Eu fiquei 10 meses com o cabelo de barba bem feito, graças Ó, ao contrato você, feito. você tá falando disso, então eu vou falar disso também. Isso é um percalço da advocacia, gente. A gente advoga já fazendo escambo, né? Por exemplo, eu tenho uma cliente que é a veterinária, que cuida dos meus 2 cachorros aqui que latiram agora há pouco, inclusive. Uhum. Então eu sou advogado da mãe e da filha, que são as duas donas da clínica. Então eu fiz um contrato com a mãe e paguei como 3 meses de banho e tosa dos meus cachorros. E agora eu fiz um contrato com a filha e fechei por mais 4 meses de banho e tosa para os cachorros. Então, tipo, é um escambo. Já fiz vários tipos de escambo no começo de carreira. Por quê? Eu vi aqui que alguma coisa... Sirley, ela falou assim, estou nessa, abri o escritório com a cara e com a coragem. Sirley, vai com a cara e com a coragem que dá certo. O Jonas, que foi meu chefe, ele ensinava uma coisa bastante interessante. Ele falava assim, não pense no dinheiro,
pense no trabalho, porque se você tiver trabalho, o dinheiro virá de alguma forma. Então, pense na quantidade de trabalho que você tem. Então, eu passei por essa experiência, porque no meu primeiro ano de advocacia, graças a Deus, eu tive muito trabalho, mas eu não tinha R$ 1 no bolso. Assim, era tudo muito contado, tudo muito difícil. Mas as coisas vão fluindo, uma pessoa vai chamando a outra, você vai errando e acertando, né? Por essa cultura do êxito, às vezes acontece. Eu já tive uma ação na própria Zona Leste que ela foi julgada improcedente em primeira e segunda instâncias. Né? Na época o reclamante se confundiu com o horário, não passou outras informações, não rolou. E assim, veja, foi um prejuízo que eu tive. Eu lembro até que teve 2 audiências e uma eu tive que mandar a audiencista que eu paguei no meu bolso. Mas aí você vai na oferta e na demanda, no crédito e débito, vai se colocando ali e quando você vê as coisas vão. Tá? Então ela respondeu aqui amém, tenha certeza que com você vai ser da mesma forma. E tem um poema do Guimarães Rosa que ele fala assim que a vida ela estica e puxa, esquenta e esfria, mas o que ela requer da gente é coragem. Para ser advogado, a gente tem que ter coragem, né? Se a gente tem coragem, a gente consegue fazer as coisas. Por incrível que pareça, eu tenho coragem, você me conhece, mas eu ainda não consegui me desvencilhar de trabalhar para os outros. Eu trabalho em escritório de terceiro porque eu, enfim, eu não sei, eu tenho receio de, por exemplo, em um mês estar ganhando bem e no outro mês não. Mas atualmente, com o meu escritório, que eu tenho um escritório 100% digital, que eu falo, então, com o meu escritório, eu estou tirando mais do que no escritório que eu estou trabalhando. Você sabe que eu faço ainda, eu tenho um bom relacionamento nos escritórios onde eu passei, eu ainda presto serviços, alguns serviços para eles e para outros advogados por peça, por demanda de audiência, enfim. E tudo é uma questão também de realidade básica. Então, por exemplo, eu me sustento, graças a Deus, na época que eu montei o escritório, minha família passava por algumas dificuldades financeiras, mas eu não tenho filho, eu não tenho esposa ou marido, enfim, então não tenho esse compromisso de bancar uma casa. Mas hoje eu vejo que, por exemplo, se fosse necessário, eu já teria algumas condições, entendeu? Mas é bem o que você falou. E também é uma questão cultural. Para mim, eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Eu sempre quis ser advogado. Eu nunca pensei em fazer outra coisa na minha vida. Eu sempre, desde pequeno, queria ser advogado. Achava um must ser advogado. Acho até hoje. Mas eu nunca gostei, e convivendo nos estágios, depois, a classe é muito vaidosa, a classe é muito desunida. Então, eu nunca gostei desse relacionamento dos advogados, da forma como ele era proposto, dessa hierarquia entre os escritórios, entre o sócio, o colaborador, não sei o quê. Então, para mim, era uma questão de perfil. Eu sempre quis ser advogado, mas o ser advogado era intrínseco a ser autônomo. Entendeu? Só que, como eu disse, eu planejava que o escritório fosse me contratar, que eu trabalhasse lá por uns anos, guardasse o dinheiro e abrisse. Mas eles me chutaram, eu tive que abrir ou bater na porta de alguém procurando emprego. Fui abrir e deu certo. Não, tá Trabalhei na mais, minha casa, atendi o pessoal na casa deles, até eu abrir a minha sala em 2017, eu abri a sala e assim foi indo. tá mais do que certo. Tipo, essa é a minha meta para daqui a um tempo. E eu pretendo Uhum. atingir essa meta porque eu não aguento mais trabalhar para os outros e ter que cumprir horário, não poder trabalhar home office porque o cara acha que trabalhar home office não é legal, enfim. Essas coisas aí, esses percalços que a gente passa e tem que engolir e ficar quieto. E dentro do que você colocou, só fazendo um parênteses, por isso também eu gosto de direito do trabalho. Porque o trabalho, ele é necessário para a nossa sobrevivência, mas o trabalho, a gente precisa repensar as formas de trabalho, as formas como elas são elencadas, porque nem sempre o tradicional é o mais eficaz, né? Se eu tivesse que, por sei lá, por uma convenção social, trabalhar das 8 da manhã às 5 da tarde, talvez eu não rendesse que nem eu rendo com esses meus horários malucos, entendeu? Porque eu consigo fazer uma coisa que se adapta na minha rotina. E, infelizmente, a gente não tem uma cultura laboral muito enrijecida, que não abre para esse tipo de flexibilidade, né? Agora, na pandemia, a gente pôde experimentar as novas formas de trabalho, mas meio que à força, né? Olha, vou te falar, é percalço também. Mas nem na pandemia, pelo menos eu, na pandemia, o escritório só ficou fechado 15 dias, que foi logo no começo. Depois o escritório trabalhou, funcionou normalmente de portas fechadas.
E naquele esquema, você quer trabalhar home office? Você pode trabalhar home office, só que eu vou pagar só pelo trabalho que eu te enviar. E daí, obviamente, o cara não ia te enviar nada, né? Então, eu acabei indo. E o Elvis falou uma coisa aqui que ele tem razão, que escritórios pagam cada vez menos, e é verdade. Eu fiz 2 entrevistas em São Paulo, não faz muito tempo, e me ofereceram um salário de 2.300 e poucos reais, sem vale transporte, sem vale refeição. Era só o salário e pronto, né? Apenas para ficar registrado, o Elvis paga muito bem, viu? Eu É. presto serviço para ele, às vezes ele faz bem. Deixa o Elvis, deixa o e-mail, o contato aqui embaixo para quem quiser mandar o currículo. Amanhã eu te mando mesmo, não tem problema. Enfim, outro percalço aqui, o Bruno. Sim. Pessoal que estiver assistindo a live, clica no coraçãozinho ali do lado para a nossa live ficar no IGTV, por favor. Dá uma ajuda aí. É bom, tô me sentindo amado. O Bruno, me diz uma coisa, esse percalço eu queria saber como que você suporta isso, porque é um, é, eu acho que quem fez isso não gostava de advogado. Eu vou te dar o exemplo de hoje, que eu fui protocolar uma defesa lá nesse sistema dos infernos, e eu juro para você, eu tive que dividir um documento em 7 partes e comprimir as 7 partes para eu conseguir vincular naquela merda. E daí, depois que eu tinha feito todo esse trabalho, que eu fui vincular, adivinha o que aconteceu? Caiu o sistema e eu tive que reconectar tudo de novo e fazer tudo de novo do começo. É o Sim. PJE que eu estou falando, né? Então, como que você lidar com o PJE sem passar tanto nervoso? Existe uma coisa na advocacia que a gente precisa sempre lembrar qual é o nosso propósito como advogado. A profissão é linda, tem fins sociais, mas a gente precisa pagar as contas. Então, toda vez que eu quero quebrar o meu computador, eu penso nos meus boletos. Ah, tá. Aí eu suporto o PJE voltar. Não tem segredo. Eu Boa. preciso pensar no entendeu? O PJE é muito mal desenvolvido, isso é unânime, está aqui na live, tem advogado, tem juiz do trabalho, os meus colegas que estão falando aqui, a grande maioria são advogados trabalhistas, eles sabem que, não sei se estão ouvindo latidos, tem uns cachorros dos vizinhos latindo aqui, se tiver, desculpa. Não, tranquilo. Os juízes também não estão satisfeitos com o PJE, então não é raro a gente chegar numa audiência e o juiz falar, está lento o sistema, está ruim, está isso, está aquilo. Então é difícil, ele é mal desenvolvido. Se a gente pegar o exemplo aqui, a Sandra falou aqui, a Sandra é uma querida amiga, amigona, um beijo para ela, minha mestra, me ensina várias coisas. Ela falou que pior do que o PJE é a plataforma de audiências virtuais. É, realmente, a plataforma de audiência consegue É ser pior. verdade. Eu achei É que fosse verdade. pelo Google. Não, é pelo Cisco, é o Cisco Webex que eles usam aqui na segunda região. É uma plataforma como se fosse o Zoom, onde você tem as audiências, só que ela cai, às vezes o link está errado, às vezes a ata está vindo com um efeito retardado e você não consegue ler. Mas eu vou falar da minha experiência. Os juízes têm sido compreensivos, falando, não estou enxergando, não estou ouvindo, eles esperam e a gente vai fazendo assim com mais calma, né? Mas, até porque também a gente precisa lembrar sempre que a justiça do trabalho é uma justiça de pobre. Isso eu digo sem uma pecha. Mas quem é que procura a justiça do trabalho? As pessoas mais humildes. Né? É difícil você pegar um grande diretor de uma companhia, salvar as exceções que entram com ação trabalhista, são os trabalhadores das primeiras escalas. Então, quando eu digo pobre, eu não estou criticando, não estou fazendo uma crítica assintosa, eu estou dizendo que é uma justiça da classe trabalhadora, da classe operária. E muitas pessoas não têm essas condições. Eu já fiz mais de 6 pedidos de adiamento de audiência justificado na humildade das partes, que não conseguiriam falar no Cisco, usar pelo computador, que não tinham computador e os juízes atenderam. Né? A última experiência, eu tive uma experiência numa vara do trabalho do ABC, onde eu estava pela empresa, mas é um caso de construção civil, e os mestres de obras que eram as testemunhas, eles moram numa comunidade aqui em São Paulo que a taxa de isolamento era muito baixa, passava na televisão, e eles não tinham nem conhecimento, nem acesso ao computador, à internet, nada ali, não tinha internet na casa deles. E eu pedi o adiamento e a juíza falou que era uma medida protelatória. Eu impetrei um mandado de segurança no tribunal da segunda região e o tribunal concedeu a segurança, deferiu a liminar e mandou ela redesignar.
Porque ela marcou uma audiência inicial, porque o tribunal falou, a gente está impondo à parte uma condição maior do que ela pode prever, maior do que ela pode propiciar ali. Então, o sistema de audiências, ele não é bom, assim, não é bom, é difícil fazer uma audiência de instrução, até por isso os juízes têm adiado, porque você pega uma audiência de 7 reclamadas, às vezes de terceirização, não tem como você colocar 7 advogados e 7 prepostos com a parte, as testemunhas ali, é uma bagunça. Ô Bruno, eu até pus uma pergunta aqui, né? Que você, de vez em quando eu te acompanho lá no Facebook e eu vejo que vira e mexe você faz uma ponderação, uma crítica, né, a respeito de uma audiência, de alguma coisa que está acontecendo. Então, o que que tira você mais do sério? Não vai falar que você é zen, que você é uma pessoa centrada, que ninguém é. Eu posso falar uma coisa para você de verdade. Pode. Eu faço aquilo ali, as postagens no Facebook, porque eu me divirto com aquilo também, de contar a realidade. Mas, a bem da verdade, eu sou bastante paciente em audiência, tá? Eu tive poucos episódios assim olha, que absurdo, a gente teve um conflito. Eu tive um episódio muito chato uma vez com o juiz, tal, mas foi um episódio isolado. Algumas alfinetadinhas ali, uma ou outra a gente sempre troca, né? Às vezes, infelizmente. O que me irrita na audiência primeiro, assim, esteja você pelo reclamante, esteja pelo reclamado. Isso aí eu vou fazer uma crítica, geralmente, a minha mãe falou que eu sou zen paciência. Mentira. Existe uma crítica que eu vou fazer aos advogados de reclamada. Gente, as pessoas não sabem, tá? As pessoas precisam aprender o que é litigância de má-fé. Vira e mexe, você entra com uma reclamação trabalhista, certo? E aí a pessoa passa determinadas horas, e aí ela chega lá sem a testemunha conveniente, ou sem os cartões de ponto fazem a contraprova, e aí o advogado enche a boca para falar, porque o advogado de reclamado geralmente tem a postura de que ele sabe mais do que o advogado do reclamante, tá? Isso eu, pelo menos, vejo aqui na minha experiência. Ele fala assim, olha, eu vou pedir a litigância de má-fé, porque o senhor está pedindo uma coisa que o senhor não vai provar. Aí, esses dias, a advogada, antes da pandemia, a advogada insistiu. A juíza estava assim, tipo, doutora, cala a boca, sabe? Mas ficou mantendo ali. Aí eu falei, doutora, deixa eu explicar uma coisa para a senhora. A litigância de má-fé é quando a gente mente, quando a gente não quer a verdade, quando a gente usa instrumentos meramente protelatórios, quando a gente adultera o documento. Eu falei, você pedir uma coisa que você não consegue provar, isso é distribuição dinâmica do ônus de prova. Às vezes você pede o que você não consegue provar, porque a gente sabe que na justiça do trabalho, em qualquer justiça, não ganha quem tem direito, ganha quem prova melhor. Você concorda? Às vezes a pessoa tem o direito, mas ela não consegue provar aquilo e o juiz está descrito as provas. Então isso me irrita, esse tipo de postura. O que me irrita também, por exemplo, defesa. Eu, quando faço defesa, gente, eu nunca na minha vida escrevo e eu sempre aprendi que era deselegante. A parte mente, a alegação é falsa, sabe? Palavras grosseiras, isso me irrita bastante. E em relação aos juízes, o que me irrita, basicamente, é juiz que te ameaça com a lei. Isso me irrita demais, assim, sabe? Ai, se não fizer acordo, olha, vai ter sucumbência, olha, vai ter isso, olha, isso me irrita profundamente. Uma vez eu tive uma experiência numa vara do trabalho de São Caetano do Sul que a juíza tentou 3 vezes fazer um acordo e ela falou assim, olha, se não fizer o acordo, eu vou julgar. O que é? Ela falou isso 2, na terceira vez eu falei, excelência, mas a gente entra na justiça para que a ação seja julgada mesmo. Esse é o propósito. Aí ela ficou na dela. Mas é basicamente isso. Tem uma pergunta aí do Bruno, do seu Bruno é xará. meu cliente, um abraço dele. Ele falou lá, qual foi o pior caso que você já pegou de trabalhista que fez você pensar em trocar de área? O pior caso que eu peguei de trabalhista foi uma questão de assédio sexual. Muito puxada, muito difícil, onde a advogada se tornou minha amiga, uma querida colega, mas infelizmente não posso dar detalhes, mas Não. na época, mesmo que a gente não tivesse colocado aquela questão do assédio sexual, tiveram vários percalços de ordem moral e a presença do proprietário da empresa fazia a reclamante passar muito mal.
aquilo era tão difícil para mim, foi tão difícil, ele fez o possível para que as testemunhas não fossem, a audiência foi adiada 3 vezes, a juíza também não era muito colaborativa, relativamente preguiçosa, não citava ninguém. É, foi tão difícil para mim, aquilo me envolveu tanto, foi tão chato, que teve um momento que eu estava pegando a pilha da situação, eu chamei um colega e passei o caso para ele. Depois a gente Entendi. pediu tudo, mas eu passei o caso para o colega e falei, olha, porque você consegue ver com uma certa isenção. Né? A reclamante era uma pessoa muito frágil emocionalmente. Eu nunca pensei em mudar de área, mas esse dia eu pude ver, e teve uma outra experiência também, mas aí foi por parte do juiz, o quanto algumas pessoas abusam do determinado poder que elas têm em relação às outras, seja do poder jurisdicional, no caso do juiz, ou seja no poder de empregador em relação à parte, né? E isso é difícil, porque a gente precisa enxergar, apesar das pessoas nos irritarem, gente, eu não sou uma pessoa zen, não sei que eu me irrito, sim, mas a gente precisa enxergar o próximo com a filosofia de Tomás de Aquino, que é o Imago Dei. Você vê uma pessoa com uma imagem divina, você tem que tratá-la com certa intimidade. E tem pessoas, tem empregadores, assim como tem empregados, colegas de trabalho, enfim, que não tem essa reciprocidade e fazem que a coisa fique meio pesada, assim. Entendi. Esse negócio de ver a pessoa assim, quarto. Não. Ah, É no sentido, não, eu digo no sentido de tratamento, não, eu entendeu? sei. Eu tô Você, zoando. você lembra de um caso que teve, foi na Vara 57, não era um caso meu, mas era um caso que ganhou o Conjur, foi publicado lá, que a reclamada proibia que a empregada tomasse água, Nossa. entendeu? Ela bebesse água, e a juíza falou, gente, água não se nega a ninguém, né? Não se nega um copo d'água a ninguém. Então, essas coisas, esse tipo de coisa, esse tipo de questão, me deixa um pouco pensativo, mas nada que me fizesse querer mudar de área. Entendi. Ô, Bruno, para quem é aí de São Paulo, como eu advogava em São Paulo, esse é um percalço que a gente passa também, né? A locomoção de um fórum para o outro. Principalmente em regiões que, principalmente no verão, que alaga tudo, que dá enchente, enfim. Como que você lidar com isso? Você já passou alguma situação assim delicada de tipo ter que sair 3 horas antes da sua casa para fazer uma audiência, com medo de não chegar lá e pegar trânsito, metrô cheio, enchente? Querido doutor João, que me mandou uma mensagem aqui, Hum, um beijo para ele, já foi meu patrão também. Já eu tive algumas audiências que eu ia fazer no ABC, na época eu não tinha carro, e mesmo depois de ter carro, eu nunca quis ir para o ABC de carro, porque eu sempre dou a sorte da minha audiência ser a primeira ou a segunda da pauta, e eu imagino que eu vou pegar trânsito e tal, eu tenho que pegar trem, então assim, eu já saí de casa 10 para 6 da manhã para uma audiência das 8h30 da manhã, na quarta vara de Santo André, entendeu? nossa. E não foi mais de uma vez, tá? Já aconteceu isso algumas vezes. Então, É, eu, realmente, a gente mora em São Paulo e, assim, uma vez eu lembro que um colega, eu estava assistindo a audiência, ele falou, excelência, desculpa, o trânsito me fez atrasar. A juíza falou, desculpa, doutor, mas em São Paulo não rola mais essa desculpa do trânsito, a gente sabe que a gente tem que sair mais cedo, né? Que é verdade. não, eu falo isso porque quando eu morei em São Paulo, eu fazia só audiências. E eu fazia, às vezes, 2, 3 audiências em um dia. Então, a gente procurava sempre ficar em fóruns próximos uns dos outros. Justamente por conta disso, da locomoção, desses percalços que é o trânsito, enchente, enfim, né? Tem tudo isso. Às vezes você pega o metrô para, né? Não é só o trânsito do carro, é o metrô, o A trem. pior audiência para mim é a audiência que é marcada às 11 da manhã. Ela é pior do que a que é marcada muito cedo, porque a das 11 da manhã ela começa a 1, então você tem que sair muito cedo de casa e volta no meio da tarde para o seu escritório. Então, assim, você tem um dia perdido, porque você perde a manhã e você perde a tarde, É, né? esse é outro percalço que eu ia te falar também. E que até hoje eu não entendo. Se todas as audiências trabalhistas demoram e atrasam, por que que os infelizes marcam as audiências tipo 10h10, 10h20, 10h23, Ó, 10h26? Por vou que que, responder aqui e né? você bacana aqui. Primeiro, um
um beijo pro Parra que estudava comigo, é seguinte, por que que eles marcam dessa forma? Eu odeio esperar, me irrita, eu não estou aqui fazendo, atrapalha a gente que é advogado, mas todos os juízes dão a mesmíssima resposta. Doutor, ninguém quer fazer 25 audiências por dia, a gente faz. Porque se a gente não fizer assim, demora 1 ano e meio para ter uma audiência. Entendeu? Então tá aqui o Denner Online. A Sandra, nossa, minha querida amiga, é casada com um juiz aqui de Osasco e todos eles têm esse padrão. E eu imagino que para o juiz do trabalho deva ser infernal você fazer 20 audiências por dia, mas eles têm que fazer. Entendeu? Então eles falam, a gente marca 8, 8 e 10, 8 e 20, 8 e meia, porque se não for assim, você tem que fazer audiência todo dia, a corregedoria vem atrás. Então, apesar de me irritar, porque me irrita, eu não tenho essa... É muito chato você ficar esperando, atrapalha o seu dia, cansa o seu reclamante. Você, na hora de fazer audiência, você já está atordoado, o juiz mais ainda, mas eu vou fazer aqui uma moção de compreensão. Eu acho que ninguém, em sã consciência, quer fazer 20 audiências por dia. Fazer uma já é um inferno, às vezes, imagina fazer 20. Mas eles fazem dessa forma porque eu acho que é o que eles precisam fazer mesmo, não tem como. Não, eu não tinha pensado por esse lado. Tipo, se tendo 20 audiências num dia, já tem mais 20 no outro dia, mais 30 no outro, imagine se fizessem 5, né? Exatamente, exatamente. Teve um juiz aqui em São Paulo, um juiz muito antigo, isso antes de eu ser advogado, que ele tinha o hábito de fazer, ele fazia 4 audiências de manhã e 4 audiências à tarde todos os dias, mas ele já dava a sentença na hora. Entendi. E aí, mesmo ele tentando fazer isso para não acumular sentença, teve uma hora que ele precisou se adaptar porque ele não conseguia fazer a meta de audiências que o tribunal impunha, né? A vara dele já era um juiz bem antigo e ele já fazia, ele marcava audiência de hora em hora porque ele julgava e fazia a sentença rapidinho, Ó, né? o E é o que o Marcelo, Denner falou, tem audiência que dura 2, 3 minutos, tem audiência que dura 2 horas. Né? Aqui em Osasco tem audiência de bancário. Gente, a audiência de bancário dura 1 hora e meia. E você sabe que o juiz está sofrendo para fazer, porque ele não disfarça a cara dele. o Marcelo Pereira perguntou aí para você, ó, qual o caso que você se sentiu que está na profissão certa, que te estimulou a ser advogado? Uma empregada doméstica que trabalhou 36 anos na casa de uma família. 36 anos sem registro, 36 anos morando num quarto de empregada com a filha. Ela ela trabalhou, na verdade, perdão, não foi isso não, gente, era 36 anos com registro, porque ela se aposentou, mas não recebeu férias, não recebeu 13º, a família dizia, a gente já te paga um salário, entendeu? E desde a regulamentação porque a lei complementar que rege as empregadas domésticas é de 2015, mas anteriormente, tanto que a reclamação trabalhista pegou de 2013 para frente, porque ela foi em 2018. Mas anteriormente não existia um bom senso. Se ela quisesse tirar um mês de férias, ela não tinha um salário. E ela viveu para aquela casa, ela criou aqueles filhos. A gente fez um acordo que era bom, mas era assim, 30% a 40% do que ela efetivamente receberia. Né? Mas ela quis fazer e tal. Na época a gente conversou bastante. Isso foi um caso que eu vi, assim, algumas das poucas vezes que a gente vê que a gente às vezes faz diferença na vida da pessoa. Por quê? Ela perguntou um dia pra mim que bolo que eu gostava. Aí eu falei, eu gosto de bolo de cenoura. Ela foi lá no escritório e levou um bolo pra mim. Porque eu tinha feito a audiência dela, tinha ficado feliz, então foi bem legal. É bem bacana. Eu guardo até hoje uma lembrancinha de madeira, um negócio simplesinho, mas que a pessoa trouxe com tanto carinho para mim que eu ajudei ela com o processo também e está guardadinho aqui num lugar especial. E Isso é legal porque às vezes a gente se lembra, não, Rogério, da sim, função social da profissão. É óbvio que a gente não vive de função social, a gente tem que pagar conta. Mas eu lembro que eu tive uma reclamação trabalhista ruim, 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 que eu não queria pegar de jeito nenhum. E aí eu. Sabe quando você. Não é que você dispensa o cliente, mas você torce para ele não fechar com você, porque não queria fazer. Fiz a ação trabalhista dele, saiu a sentença, mas assim, demorou e a sentença foi uma merreca, porque era um caso pequeno, enfim. Beleza, passou, sei lá, 6 meses. Eu tinha falado para ele que uma vez eu comi doce de buriti, que é um doce que tem lá no Piauí, que eu comi uma vez. Ele voltou do Piauí com uma rapadura e um doce de buriti, sem me avisar nossa, nada. Então,
você percebe que para a pessoa que fez diferença, para mim foi mais um caso, né? Então a gente acaba, isso te sensibiliza, né? Faz você pensar no quanto seu trabalho influencia na vida das outras pessoas, né? Eu tinha feito outras perguntas aqui sobre essa questão de audiência que atrasa, mas eu não vou nem fazer porque eu já entendi, então eu vou pular essas perguntas, tá? Mas só essa aqui, tá? De atraso. Você já pegou uma audiência que já tem atrasado muito e que você tenha saído 4 horas. 4 horas de 4 atraso? horas. E 4 horas. Você está na 15ª, inclusive, viu? Já já ela vai atrasar em Itu com você. não, E 4 horas daquele caso que até hoje não teve audiência de instrução, tá? Que a audiência foi inicial em 2018. E aí eu lembro que, meu, foi muito engraçado, porque eu encontrei vários colegas aqui de Osasco, todo mundo estava naquela vaga. E para você ter uma ideia, eu conversei com um advogado da empresa, não tinha acordo. Foram duas situações assim, mas essa de 4 horas foi a mais embaçada. Não tinha acordo, a gente começou a conversar, a gente ficou lá conversando, a menina com todos os filhos dela, não sei o que, a gente ficou lá, todo mundo. Saímos, a juíza falou, gente, vou dar meia hora para o almoço, a gente foi na padaria, todo mundo subiu. Quando a gente entrou na sala de audiência, ela falou assim, doutores, conversaram, e sabe quando você solta, você não pensa, porque conversei bastante. 4 horas? Ela, é porque, desculpa, tá meio atrasada. Eu falei, não, Meio? desculpa também. E aí, tive uma outra situação numa vara do trabalho lá na Barra Funda, que a juíza, apesar dela ser hiper pró reclamada, ela é bem boazinha, mas atrasou bastante, tipo umas 2 horas e meia. E aí foi assim, era um caso que era matéria de direito, a empresa não tinha um acordo, eu estava com o reclamante, tinha a reclamada, e aí a preposta, e aí a gente conversou, começou a conversar todo mundo, e a gente estava com fome. Aí eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, se a gente for almoçar, se eu for almoçar e chamar, vai arquivar. Se vocês forem almoçar e chamar e tiver aqui, vai dar revelia. Vamos almoçar os quatro. A gente não fala sobre o processo. A gente almoçou, a gente trocou uma ideia, tomou sorvete, não sei o quê. Voltamos, comentamos com a juíza. A juíza estava almoçando um bolinho Puma. Ela ainda não serviu como sobremesa. Ela foi esse é o meu almoço, ela cortou, deu para todo mundo o bolo. Resumo da ópera, isso foi tão legal que antes de sair a sentença, a empresa ligou com um acordo melhor. Porque a preposta chegou e falou, não, o advogado quebrou um galho lá pra gente, não sei o quê. Então isso foi legal também. Foram duas histórias de atraso que foram legais nesse sentido, mas foram chatas pelo atraso. O atraso em Osasco, a audiência está marcada para as 10h10 da manhã, ela foi chamada mais de 2h30 da tarde. Eu tinha feito algumas outras perguntas aqui, mas o nosso tempo está quase batendo ali. A gente tem, acho que mais uns 8 minutos. Eu ia, mas acho que dá tempo de falar disso também. Quais que eu respondo rapidinho? No direito trabalhista, existe muita falta de empatia entre os advogados? O que você acha Sim, disso? total. Existe sim. E você já fez alguma audiência que tenha... Você contou aqui algumas, mas algum caso curioso que você se recorde? Já, eu fiz audiência como correspondente num processo onde o reclamante, eu fui saber disso na hora, assim, foi bem no comecinho, tá? Ele postulava um vínculo empregatício como barman de uma casa, mas quando eu cheguei na audiência, ele me contou que ele era gogoboy. E aí, no processo tinha isso, eu fui contratado tipo, em cima da hora, e a juíza visivelmente constrangida, todo mundo. Ai, doutor, eles vão fazer um acordo, é bem peculiar a questão, tal. Eu fiz e porque assim, me ligaram, era uma audiência tipo numa quinta-feira, me ligaram na quarta-feira à noite. Você faz? Fácil, a gente vai te mandar amanhã cedo, tem testemunha, tal, não sei o que. Quando eu cheguei lá, eu descobri que era um caso de gogoboy. Ó, o Elvis, ele mandou duas perguntas aqui. Se a empatia muda entre cidades grandes e pequenas e entre colegas como de juízes. Eu vou falar por mim que eu morei aí em São Paulo e estou aqui no interior já fazem alguns anos, passei um período em Porto Alegre. Então, assim, eu acho que não muda não, viu? Tipo, essa falta de empatia, ela é meio que globalizada. Tipo, a mesma falta de empatia que tem na capital, tem aqui no interior também. Existem alguns juízes aqui mesmo no Cível, tinha um juiz que acho que ele não gostava de lidar com gente, então para você falar com ele era extremamente difícil.
Tem uma outra juíza aqui em Itu que ela não despacha de jeito nenhum. Ela só despacha se for caso de risco de vida ou morte. Senão ela não te atende. Não adianta você ir. Já fui, já bati boca com ela. Não adianta, ela não despacha. Então é igual. No interior, na capital, é tudo a mesma coisa. Às vezes, quando você tem uma vara única numa comarca, que é o mesmo juiz, ele conhece os advogados e os Sim, advogados conhecem. Fica uma coisa às vezes mais próxima, mas realmente é muito subjetivo. A pessoa que não tem empatia, ela não tem, é dela, não importa onde ela vai. exatamente. Bruno, para a gente concluir aqui, que já vai estourar o tempo, eu queria que você deixasse aí uma mensagem, né? Falasse um pouquinho para quem está iniciando na carreira da advocacia, quais as dicas que você daria para essas pessoas, para quem está querendo montar o escritório, se ver livre de um chefe chato, essas coisas assim, sabe? Gente, ser advogado é muito legal, mas tudo na vida é uma questão vocacional. Eu vejo muitos advogados procurando concurso público e as pessoas precisam se questionar se elas têm a vocação para serem juízes, para serem promotores de justiça, para seguir na carreira pública. Eu nunca quis fazer outra coisa que não fosse advogado. Mas eu penso o seguinte: a gente precisa se colocar na nossa posição de advogados e a gente precisa se despir da capa de vaidade. O advogado, se ele é um advogado autônomo, ele é um vendedor de serviços, apesar de eu OAB dizer, eu sou defensor do TED, do Tribunal de Ética, e eu digo isso dentro da própria OAB. A advocacia ela não é mercantil, mas a gente precisa pagar conta. Então você tem que correr atrás de clientes, você tem que captar cliente, você tem que se ver não como uma autoridade intelectual, não é isso. Você tem que se ver como um meio de acesso das pessoas à justiça e sem vaidade. Então, 30%, 40% do seu dia, 30% eu estou chutando alto, estou pensando em tese, pensando em como você vai pensar o direito, que é o que eu penso de madrugada. O resto do dia é você tratando bem o seu cliente, fidelizando, se mostrando, né? Porque quem não é visto não é lembrado, já dizia o Mano Brown. E você precisa se colocar nessa posição. Então, se você quer ser advogado, eu digo com toda a humildade, porque eu sou um neném na advocacia, mas eu vejo que nós, advogados, precisamos não ser vaidosos, a gente precisa estudar, a gente precisa trabalhar, não caiam nessas links patrocinados que falam, olha, você conquistando 10 vezes mais clientes. Gente, se todo mundo tivesse essa fórmula do sucesso, ninguém vendia. Entendeu? A fórmula do sucesso é isso. Você tem que fazer o marketing digital, você tem que cuidar do seu dinheiro, investir, mas você tem que estudar, trabalhar, ser honesto, não se desanimar. Não pense no dinheiro, pense no trabalho. O dinheiro é uma consequência do trabalho. Se é o que você quer, vai dar certo. Maravilha. Bruno, olha a sua mãe toda orgulhosa aí, tá vendo? Pois é, sábado eu vou almoçar na casa dela, espero que ela faça uma panquequinha pra mim. É, isso aí. Bruno, obrigado aí por você ter participado aí da live, ter disponibilizado o seu tempo aí um pouquinho com a gente. E espero que seja a primeira, mês que vem, se quiser, a gente faz outra live também, tá? Sempre que você quiser, é uma honra, você é um amigo querido, eu fico honrado em poder falar para tantas pessoas, até mais experientes do que eu. Desejo Obrigado. que tenham muito sucesso no caminho que escolherem. Obrigado. Muito obrigado. A gente está terminando ali. Então, eu vou encerrar. Vou fazer uma selfie aqui com você. Depois eu te mando. Apertei um monte de coisa aqui errada. Então, peraí. Agora, 1, 2, 3 e... Depois eu te mando. Boa noite aí para você, Bruno. Você mandou aqui, um abraço. Eu te desejo muito sucesso. Boa noite para você. Obrigado, pessoal aí que participou. E até a próxima. Boa noite, um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado, pessoal, que participou da live. Foi um prazer. Bruno é uma pessoa muito querida, muito simpática. E espero que nós possamos fazer outras lives para vocês próximo mês. E lembrando que toda terça-feira tem live aqui no canal. Sábado também. Próximo sábado vai ter uma com a Renata Calamante sobre direito e proteção dos animais. E na próxima terça vai ter uma live bem bacana também, falando do exame da OAB, agora na época da pandemia. Então, muito obrigado, participem. Se vocês puderem, se inscrevam lá no canal do YouTube também, que depois eu coloco as lives lá também, tá bom? Então, boa noite para vocês e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.